Vamos agora, então, ao primeiro painel da tarde, que traz o tema Desafios atrelados à globalização do futebol. Para apresentar as palestras, convidamos o senhor Hisham El Amrani, secretário-geral da Confederação Africana de Futebol. Manuel Flores, gerente de operações e competições da CBF. E Eduardo Conde Tega, diretor da Universidade do Futebol no Brasil. E como mediador do painel, receberemos Carlos Alberto Vieira, editor executivo de futebol internacional do Lance. Passando a palavra aqui, passo a bola para o Carlos Alberto. Oi, pessoal. Bem, estou um pouco mais acostumado a fazer matéria do que apresentar aqui, né? Mas bom, a gente vai acostumando. O tema de hoje é a globalização. Qual o desafio, qual o futuro que o futebol vai vir nesse momento de globalização. É um tema absolutamente essencial. Por exemplo, agora eu estava em Manaus e fui fazer mais matérias, né, das 4 partidas da sede de Manaus. E uma das coisas que eu fui fazer era uma matéria ligada ao pessoal da Coca-Cola, né, que são os gandulinhas que entram nos jogos da Copa do Mundo. E eu fui fazer a matéria, ver como que era a vida deles, eles foram campeões da Copa Coca-Cola. E eu perguntava para cada um deles, assim, queria fazer uma matéria, um quadrinho para o nosso jornal, né, para o Diário Lance, eu trabalho no Lance. Qual o seu time? Eram 12 gandulas, 5 em Manaus, torciam 3 para o Real Madrid, 1 para o Barcelona, 1 para o Chelsea. Criancinhas tem que ser entre 12 e 14 anos para ser o gandula, né? Perguntei, lá em Manaus tem essa mania de falar, pô, você é Vasco ou você é Flamengo? É verdade, tem muito disso. Para Galalau, tem mais de 30 anos, tem 40 e tal. As criancinhas, elas já estão ligadas, e não é por causa do videogame, porque eles jogam lá no time do Barcelona, do Real Madrid, não, eles gostam. Perguntei, poxa, mas por que Real Madrid? Dá muito na televisão. Eu gosto muito do Marcelo, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, outro gosta do Messi, do Neymar. Ou seja, eles têm essa identificação já com o time de fora. Eu vejo isso muito nítido por fazer futebol internacional também, que esse tipo de situação está se criando um tipo de torcedor, um tipo de apaixonado pelo futebol muito diferente do que era a geração anterior, né? Seja de novo por videogame, seja por televisão, seja por noticiário. O que importa é que hoje já existe essa globalização e que o clube brasileiro tem que aproveitar também, né? Há essa possibilidade. Como a gente pode fazer isso? Então esse painel vai conversar um pouco sobre isso. Isso acontece com muita frequência. Isso vai ser uma coisa muito constante. E não é só no Brasil. Eu estive na África do Sul para a Copa de 2010 e era a mesma coisa, uma paixão muito grande pelos clubes da Inglaterra. Estive no Egito, né? O Hisham, ele é marroquino, você é marrocano, mas, claro, conhece bem o futebol africano. Há uma verdadeira fissura por esses grandes clubes que têm ótima gestão, aproveita a sua grande força de mídia que a televisão dá, mas existe um ato profissional, existe um profissionalismo. Isso é muito necessário nos clubes atuais, nos clubes brasileiros, na gestão. Vocês aqui que trabalham, né, o FIFA Master trabalha com isso, existem cursos, vocês estão se formando em relação a isso. Essa gestão profissional que vai fazer diferença. E eu gostaria de chamar o Hisham, né, para já conversar como que está sendo trabalhado isso no futebol africano. Já que ele trabalha, existe uma competição muito importante que já vai surgir agora no ano que vem, que é a Copa Africana das Nações, na pátria do Hisham, que é marroquino.
very much, Mr. Moderator, ladies and gentlemen. Sorry for not speaking Portuguese. I'll speak to you a few words in English. I hope the lunch was not too heavy, but if I hear some snoring, I'll let you know. Globalization is maybe too much of a big process to be able to talk about it in such a short time, but I'll give you some of the examples that I've been witnessing myself as a Secretary General of CAF, the Confederation of African Football, and the impact it has, which is very, very obvious. But before just saying some words about that, I wanted to also talk as an FMA today. And I have to say that I'm very, very proud to be part of this event, because the benchmark now has been put to the level that is quite tremendous, and I honestly never expected the association to reach such a level. So I would like specifically to thank the FMA committee, Joao and Pedro Trengraus, and of course FGV, for putting such a tremendous event. You have done something beyond the expectations of most of us. So I wanted to congratulate you on that, first of all. The second, and the topic, globalization or impact. First of all, I mean, the changes of globalization outside sport or outside football explain some of the changes that football is experiencing. Transportation, obviously this is key in terms of flights, in terms of infrastructures developed for trains, buses, cars, and so on. Even though in Africa we still do have challenges in terms of air transportation when we talk about the teams and the calendars. I'll touch upon it in a few minutes. Telecommunications and its development, together with internet, is what makes also globalization a possibility. Just to give you a figure where Africa stands today, we have about 1 billion people. And out of those 1 billion people, about 170 million are connected to internet. That's about 16%, while the average in the world is about 35 to 40%. So there's a huge opportunity for growth there. And out of all the internet users around the globe, Africans represent only 7%. But Africa has a very good economic prospect and growth, and therefore we as Confederation also should leverage on those opportunities. The other key important thing as well is trade and investment in terms of globalization, and especially in terms of infrastructure. The ability to transfer know-how on how to build a modern stadium that can be used 365 days per year. And that also is very important for CAF, because we do organize a major tournament every year. A major tournament meaning with 16 teams, the Africa Cup of Nations happening every 2 years, which is the only confederation doing so. And also another tournament that we call CHAN, which is the African Nations Championship. And that tournament is open only to players evolving in their national league. And that tournament is unique in its genre, and is the only confederation that organizes it as a consequence of globalization. Because simply when you attend the Africa Cup of Nations, more than 80% of the players playing there do not play in Africa. And therefore, we needed to have the real temperature of what African football looks like, so we created the African Nations Championship, so that we could have a feel of the level of tactical, technical play that we can have. So that tournament is also organized every 2 years. So when we have so many tournaments in terms of the calendar, we need to make sure that the countries hosting it get the right infrastructure. And today, I remember my first experience with CAF at the Cup of Nations in Angola, going to inspect one of the stadiums. And entering there in Rwanda, the signs were in Chinese and the music was in Chinese, because it was built by a Chinese corporation. And that was the first sign already that things were moving pretty fast. And as you know, on top of France, the US, Belgium, and all the other countries, China has also a very strong presence within the continent. Another key part of globalization and its impact on the continent is migration. Africa has one of the highest rates of migration going to Europe, Asia, the Americas, South America, and all across the various continents. So obviously it makes sense that it has a strong impact on African football. And the most important one is when you watch the Cup of Nations, seeing all the Drogbas and Eto'os and all those guys evolving in big European clubs or other clubs. And then the key thing for me as well in terms of globalization is the transfer of knowledge and transfer of know-how, because that helps standardizing the way we do things.
And what is important in terms of football, when we talk about football, what does globalization change for me? First of all, the way we play, the way we train. And I think a good example you can see at this World Cup is the gap is smaller and smaller among the nations. I'm sure you have watched Algeria play Germany. I don't think people expected the Algerians to be to such a level, or any other teams, Costa Rica topping the group of death, and other examples like this. And even in Africa, we are experiencing the same thing. Cape Verde made it to the second round of the last Cup of Nations. They almost knocked out Ghana, and no one gave them a chance. Zambia won the edition in 2012. Before, on the continent, we have always those top 5 and 6 nations that could win it. Today, out of 54 members, I can honestly say that about 20 members can win the Cup of Nations, which is a healthy statistics for us. So, why we change the way we play and train? Because we got access to different standards of coaching, of medical training, of taking care of the players, of the coaches themselves, training the trainers, which is also the policy of the confederation, so that those guys can go and use their methods, taking into account the national environment. And today the players are not only people that we expect to score goals or defend, but they also have those moral, ethical values that they need to carry because of the audiences that got increased globally, reaching new heights as the World Cup can prove to you. But also in terms of the Africa Cup of Nations, the one we just organized in South Africa in 2013 reached about 10 billion cumulative viewers, which makes it the third event after the World Cup and the Euro. So obviously that has changed a lot in terms of the quality of the play and how they prepare themselves, and also in terms of how to be a real professional. What globalization has changed as well is how we market the game. I still remember watching the previous edition of the World Cups with simple boards around, and that was it pretty much, and you sell those boards by unity or peace or some hospitality here and there. But I guess with the World Cup you can see the level of sophistication that marketing of football is taking, and globalization also takes a very important role. You can see Chinese brands or different brands being scattered around in events that are not taking place in that same continent. Another key point of globalization is the way we watch football. Obviously, we're used to being at home, inviting friends, family, and enjoying the game with a couple of drinks or eating some food. But today you have a whole different set of varieties due to the improvement of technology. iPads and all those second screens options that FIFA has been activating at this World Cup, but also the fan zones, which is a fantastic innovation in terms of watching the game. And some people have been telling me as well that they actually prefer to go to the Fan Fest than to go to the stadium, because they can be more relaxed, watch replays more often, and so on and so forth. And also in terms of the numbers it drags, people are looking to socializing. And I remember when we started the first gathering and in the FIFA World Cup 2006, we all had that feeling of a global village. Really global village where you don't know those Italian or Czech fans or German fans or Malian fans, but we all bound together and talk and laugh and take pictures. And at that time I don't even think we had a Facebook account, but now with the social media it changed a lot. So the way we watch football has also changed, and that's a result of globalization. And in terms of how we watch football, who watches football also has had a greater impact due to globalization. The number of female viewers have been increasing vastly over the last few years. The number of categories in terms of age, in terms of social occupation, pretty much everybody does watch football in the World Cup. And earlier President Blatter was saying that even the White House had rescheduled the meeting to be able to watch USA play Belgium yesterday. So that shows to what extent the importance is. And events like the World Cup is a true representation of that impact of globalization on the game. And the paradox of it is that it dissolves all the boundaries and the distances. Everybody's watching the same thing at the same time from all different backgrounds, but at the same time it reinforces the national identity supporting the team. And that's what makes it quite
the number one sport in the world, about this ability to combine all the social status of different people, the backgrounds, those that migrated with different origins, but at the end of the day, they support the jersey. And that's what makes it quite impressive. One thing that one of our teachers at the FIFA Master told us about 10 years ago was that football is going more and more towards three specific and different areas. One is the sport, of course. Second is a social phenomenon, and third is business. I think today we can see clearly how football is the three altogether. So how those aspects have affected the game, one way or the other, on the African continent. I noted some points that I'll touch upon, but obviously I cannot go much further than that. But one, I mentioned it earlier, is a smaller gap in terms of level playing field. You have smaller teams now, or so-called smaller teams, that are able to beat any team and win the Continental Championship, whether it's for national teams or for interclubs. The second important point is the calendar, the international calendar. And that aspect is extremely important for a confederation, for any confederation actually. And lately FIFA had created what we call the FIFA International Calendar for national A teams. That calendar opens windows, specific windows, that allow national teams to play. And obviously the reason is because clubs do not want anymore to free or release their players anytime a national team wishes, because those players are very costly, and the economic aspect of it, and also in terms of injury, insurance, and so on. So we have a coordinated meeting with all the confederations about that calendar. But as Confederation of African Football, we strongly disagree with that calendar as of today, because we feel that it was more imposed on us rather than coordinated action. And that is a result also of globalization, but it was more a wish of a European-driven initiative whereby we use double dates to make national teams play, which means in Europe that you can play a Saturday and then play a Tuesday after. But when you think about it in Africa, it's a disaster. To give you an example, if I want to fly from Cairo to Yaoundé, Cameroon, by direct flight it should take me 4 hours and a half. But it actually takes me a full day, because I transit in Paris, or I go to Addis Ababa in Ethiopia and wait for 8 hours before going to Yaoundé. So imagine a national team in 54 member associations on the African continent. Maybe 5 or 6 are able to have private jets because they have the means, but others fly like everybody else. So how can you expect the team to play a game on Saturday, finish on Sunday, reach only on Monday, and the next day they are playing the second game? So that is a major issue, and we hope that in the future that aspect of globalization can also help us find specific solutions for specific environments. Because from that perspective, we suffer from it in terms of calendar, but also in terms of financial burden for the teams that go and play 2 consecutive matches. So right now, the solution we have found at the confederation level is to organize qualifiers so as to make sure that Africa plays only 1 match per double date, because we cannot afford to play more than that. So that is one key aspect. The other key change for African football, which is a positive change, is the transfers and the mobility of the players. And obviously today you can see African players not only in Europe but anywhere, from the Malaysian Championship to the A-League in Australia, or in other places in MLS in the United States, and so on and so forth. So that gives African football more visibility, and is an excellent thing for us. But the downside of it is that we have to be careful about the protection of players, especially the youth players. And that's something that is also today on the FIFA's agenda, and specifically the third-party ownership, whereby players can belong to individuals or companies instead of belonging to the clubs. And we feel that this is also a dangerous thing for the future of African football. In terms of globalization, the importance of it also helps us focus more on the grassroots and the standardization of the training methods and the management of clubs and national teams. And therefore, that made us realize about the importance of launching a couple of programs that at CAF today represent really the backbone in terms of our development policy. Those are the club licensing and the coaching licenses. Coaching licenses have started pretty much all around the world, so I won't
talk about it much, but club licensing has just started on the African continent. Europe started it about 10 or 15 years ago, and Asia about 6-7 years ago, I believe. And this is a program that basically allows a federation to issue a license to a club, considering that that club fulfills a certain number of criteria. Those are in terms of infrastructure, management, legal, administration, and so on and so forth. And in this club licensing, globalization plays a very important role, because instead of just starting from scratch, we have signed a memorandum of understanding with UEFA, with CONCACAF, getting the support of FIFA to understand how Europe has started the club licensing program. So that instead of starting from all over and doing the same mistakes, we can learn from that and make sure that we can implement this program critically. And one important aspect that we're also going to implement is that the club licensing is the job of the federation, not the confederation. CAF does not issue a license. But to make sure that the federations do that job, we have decided that next year, any club that does not have a license from his federation will not participate in our inter-club competitions. So that is also a critical point. Another part of globalization and how it has played a role in African football, and I was mentioning earlier the figure of 10 billion cumulative viewers for the last Cup of Nations, is the quality of technology today that is available across the globe. And it's the same on the African continent. We have managed to import and to create our own facilities in terms of TV production and coverage. And that allows for HD definition matches, for a better product, for good replays, and all those things that you see here at the World Cup. And that's what makes it also more attractive to the sponsors and the broadcasters. And therefore they are able to invest more money to support football, in turn allowing us to develop the game further within our own member associations. So those are also very, very important. One aspect as well about, and it's pretty clear about globalization, is the use of social media. It has changed pretty much everything in the way we watch football, in the way we follow news. I'm sure, like, if some of you had the opportunity to attend a game here during the World Cup in Brazil, I didn't see everybody or a lot of people during the game are watching on Facebook whether the picture was posted and how many likes they got, and if it was shared among this and that. And it's the way we watch that has changed due to social media. Last time during the African Cup of Nations, we had actually started a social campaign using Facebook, Twitter, and so on. And we ended up with million views and hundred thousands of fans and so on, following highlights on those platforms more than on some TV shows and so on and so forth. And for the next Cup of Nations, a result of that globalization is that we're going to follow what FIFA has done actually for this FIFA World Cup, is to use also the second screen applications, which basically allows you, whether at the stadium or at home, to be following on your iPad or other device of that time, the same match everybody else is following, but with a different angle, or following a specific player. And if you miss the action during the live match, you can go and effect a replay. And that kind of development of technology has been made possible thanks also to globalization. Two more aspects, and then I hope I'm not talking too much, but I feel those are important key topics in terms of the subject, is also the role of globalization to fight discrimination, to talk about gender and the social role of football. Pedro earlier with his colleagues and my colleagues were talking about the CSR role of football, and this role is extremely important. Not only it helps, the globalization of the game helps develop women's football on the African continent. For us today, this is a fact. The last time we have asked teams to engage for the African Women Championship, we had 40 member associations out of 54 that engaged the team. 10 years ago, it was about 15. This is a huge leap. So women in Africa are also playing football now, and they are not, regardless of the religious or cultural environment, they are not afraid anymore to express themselves, and that's also extremely important. The other part of it as well is, in terms of social role, is you can all witness the fight against racism. Every time now there's one incident that happens on a football pitch, it's relayed across global media. Everybody from Peru to South Korea is aware that the player from AC Milan or from
Al Ahly got racist abuse, and therefore that leads FIFA to implement stronger measures and leagues around the world also to implement stronger measures. So globalization has also this very positive aspect of fighting discrimination and racism and so on and so forth. And even at CAF level, we took into account, by the way, it's even inscribed in our statutes that we must fight that discrimination and play an active role with the African Union and with the Olympic movement. So we have campaigned with different organizations, and I'm glad to say that actually we're going to sign an agreement with Street Football World to cover the African continent pretty much in September, next September, because they're doing an excellent job and we would like to further promote their initiatives with our own initiatives. But at the last Cup of Nations, we had a certain number of initiatives that we wanted to be practical. So to give you an example, one of the roles we played is with UAM, United Against Malaria. As we were playing in the southern part of Africa, in South Africa, malaria is still present there. So we had a partnership with them. And that allowed us to raise enough funds to purchase about 300,000 mosquito nets that probably saved at least one life. And that for us is good enough to embark on new initiatives of this kind. And those initiatives also come from the globalization of those social responsibility spirit that confederations and different sports entities have usually. Now, one of the downside of globalization is that obviously with it comes a raise of audience, a raise of importance, a raise of economic boom and value of football, and therefore power and money attracts a lot of people. And not all of them are very well intentioned. Or some of them are lacking stability within the football federations on the continent. So it happens from time to time that after 2 years, maybe half of the federations have already changed their executive board. And that is not good for stability and setting up long-term goals. The other dangers of globalization and the impact it can have on African football is match fixing, betting, doping, cheating in terms of age, and also in terms of media scrutiny and what it can bring. Today, around the continent, it's pretty much, I'm staggered sometimes at media campaigns aimed at looking only for the bad news. But then it's up to us to better communicate what we do well in terms of social responsibility, but also in terms of developing referees or medical courses and so on and so forth. So that's part of the globalization. Today, media has become like this negative weapon sometimes that can be driven by the wrong attitudes. But instead of just closing our doors and not saying a word, we should open up and keep communicating on the good aspects of the game that we're promoting. And with this, ladies and gentlemen, this is the few words that I wanted to share with you on the impact on African football. Christian falou, né? Futebol é muita paixão e também é negócio, né? A paixão fica demonstrada aí, por exemplo, o Pedro, no painel anterior, ele disse que 30 mil pessoas estavam no FanFest, 50 mil pessoas, não, 20 mil pessoas no FanFest e 30 mil no Aldeirão. Isso aí se viu em todas as cidades sedes. Vou dar de novo um exemplo de onde eu estava, que era Manaus. 35 mil pessoas numa FanFest, que ficava numa praia artificial, 100 mil pessoas nas ruas. Lá eles fizeram não um alzirão, quatro alzirões. E em cada local você simplesmente não conseguia andar. Era uma coisa muito bonita, isso aí é a paixão. Mas ao mesmo tempo também foi um negócio. Como que a gente vai trabalhar esse negócio? Como que a globalização faz isso, né? Ele mesmo disse, vários jogadores africanos eles vão para a Europa, vários jogadores do Brasil vão para a Europa também. Muitas ações são feitas não só em África e na América Latina, mas também na Ásia. Esse tipo de trabalho aumenta também a questão da gestão. Você tem que ser o mais profissional possível, vai aumentar o número de profissionais ligados ao futebol. Na Europa é muito comum, não existe só o técnico ou o jogador, são várias, centenas de profissões ligadas ao futebol. Isso faz com que gere novos profissionais, novos mercados. Na Europa, acredito que na Espanha, se eu estiver enganado,
um número muito próximo, são 50 mil por ano na Espanha, que se formam em profissões ligadas ao futebol. Tá? E esse tipo de gestão, de importância que vai ser, o Eduardo Ortega, né, eu vou chamar ele para vir aqui para falar um pouco sobre isso, da Universidade de Futebol, e que tem números excepcionais sobre isso, e principalmente sobre esse fato de que o mundo está se tornando um só. Boa tarde a todos. Bom, primeiro é um grande prazer dividir hoje aqui essa tarde com vocês. Um agradecimento muito grande à FGV Online, ao FIFA Master, programa FIFA Master Alumni, e ao João e ao próprio Pedro pelo convite amável. E a Universidade de Futebol se sente muito honrada em participar hoje dessa tarde, desse seminário. Eu já falei para o Pedro que eu não vou conseguir repetir a mesma paixão que ele nos brindou aqui antes do almoço, né? Aliás, não sei de vocês, mas ele conseguiu arrancar de mim algumas lágrimas com aquele vídeo da Ambev, né? Não é para qualquer um. E aproveitar para dizer que eu estou muito orgulhoso de passar por esse momento com meus filhos, com a minha família, dividir uma Copa no meu país. Acho que é um momento especial. Em 50 não tínhamos título algum. Em 2014 temos 5 títulos mundiais, um deles nos dado por Bebeto, né? E eu acho que, independente da nossa conquista de uma 6ª estrela, eu estou muito feliz de participar dessa festa, né? E de maneira muito otimista sentir que nós realmente temos um potencial enorme para avançarmos como nação, como um verdadeiro país do futebol. E a ideia é trazer aqui um pouco uma visão até mais pontual do que eu acho que é um dos pilares principais da Copa do Mundo, que é o nacionalismo, né? Eu começo falando que o mundo encolheu, as fronteiras ficaram menos distantes, o futebol não consegue ficar alheio aos processos sociais. Não há mais espaço para colonização. As correntes migratórias acontecem sem controle algum e de nenhum Estado. E talvez estejamos à frente, né, de um novo conceito de nacionalismo. Os irmãos Boateng, por exemplo, acho que são a síntese desse mundo atual, né? E talvez uma antecipação para a gente do que está por vir. O mais velho, por exemplo, decidiu defender o país do pai, né? O mais novo escolheu jogar pelo país que ele nasceu. Quem está certo? Né? Qual dos dois irmãos tem a legitimidade do nacionalismo? As exceções estão virando regras, né? Antigamente, nós tínhamos os Estados Unidos, né? Com cidadãos de diferentes origens culturais, étnicas, religiosas, né? E hoje muitos países estão se tornando os Estados Unidos, né? Em especial os países mais desenvolvidos social e economicamente. O que dizemos, por exemplo, da Bélgica e da Suíça, que são verdadeiros conglomerados cosmopolitas, por exemplo. Ontem, no jogo da Suíça, dos 14 jogadores que entraram em campo, 7 são estrangeiros, né? 3 de Kosovo, 2 da Macedônia, 1 da Costa do Marfim e 1 de Cabo Verde. E o que é a própria Suíça, né, nessa reflexão? Né? Por si só já é complexo entender o que é ter uma origem helvética, né, com as 3 regiões que formam aquele país. Então fica essa pergunta: o que é a seleção suíça? Será que é uma representação da sua sociedade? É uma representação do futebol suíço? É um desvirtuamento do futebol e da sociedade suíça? Destaque para os kosovos novamente, né? Esses 2 atletas fugiram da guerra da Iugoslávia com suas famílias, né? E o Adnan Januzaj, por exemplo, é bem interessante. Ele veio em 1990, fugindo da guerra da Iugoslávia, seus pais. Ele nasceu na Bélgica, mas foi formado inteiramente na Inglaterra. Né? O que ele é?
é interessante esse novo mundo, esse novo conceito de nacionalismo. O que vai definir a sua verdadeira nacionalidade? A própria Itália, né? Antes era um privilégio só dos Estados Unidos, da França, da Holanda, contar ali com atletas das suas colônias, por exemplo, né? Hoje uma Itália pode ter um time inteiro de estrangeiros, né? Além do Thiago Motta, por exemplo, que é brasileiro, do Gabriel Paletta, argentino, e do Mario Balotelli, que tem origens ganesas, por exemplo, a Itália poderia ter o Stefan El Shaarawy, que é egípcio, o Giuseppe Rossi, que é americano, Angelo Bonà, que é nigeriano, e também o ítalo-argentino Pablo Daniel Osvaldo. Então veja como uma força mundial do futebol, ela pode ter hoje, com esse novo cenário, uma equipe completamente sem seus... apenas com italianos, né? Então realmente é um ressignificado, né? E uma tendência no âmbito das seleções, um ressignificado daquilo que é conhecido, do que é conhecido como nacionalismo ou patriotismo. E os clubes se beneficiam dessa nacionalidade de jogadores já há algum tempo, né? Com as legislações trabalhistas na Europa, um brasileiro, por exemplo, com passaporte europeu, ou um argentino com cidadania espanhola, né? Ambos podem jogar em qualquer clube da União Europeia. O resultado disso é uma isenção étnica dos clubes. Aqui é um gráfico dos 36 clubes que tem uma penetração em mercados consolidados do futebol absurdos, né? E que são responsáveis por fornecer grande parte dos jogadores, inclusive dos brasileiros, que disputam a Copa do Mundo aqui no nosso país. Só a Premier League, para você ter uma ideia, tem 93 jogadores em diversos países. E jogadores, por exemplo, que fazem muita falta numa Copa do Mundo. Por exemplo, um Bale, um Ibrahimovic, um Lewandowski, polonês, que não participaram das últimas Copas, mas participam todos os anos de uma Champions League e são protagonistas nesses torneios. E, no entanto, poucos grandes clubes conseguem entrar hoje em campo com teor nacional. Nenhum gigante inglês, por exemplo, é reconhecido pelos seus astros ingleses, mas sim pelos seus astros africanos, né, sul-americanos e europeus de uma maneira geral. E um reflexo disso, por exemplo, a própria seleção inglesa, né, por ter hoje um dos principais campeonatos do mundo e os jogadores mais caros do planeta, ela tem dificuldade de ter uma seleção boa, porque esse processo dificulta a vinda de atletas da base. Então, mesmo com os mecanismos de proteção, hoje ela tem uma grande dificuldade de brilhar no cenário internacional de seleções. Soccernomics, por exemplo, que é um estudo das correntes e correlações de forças no futebol, que ficou famoso, explica que os países mais ricos conseguem desenvolver melhor os seus atletas. O Brasil, dentre as potências mundiais, é uma exceção ainda nesse mundo. Por mais que conte com alguns jogadores que fizeram carreiras fora do país, mas que foram formados no país. Então, o Daniel Alves, o Davi Luiz, Marcelo, Luiz Gustavo, Hulk, nenhum deles teve a sua formação no exterior, como o Messi teve a formação dele no Barcelona. E esse caso do Messi nos mostra que não são apenas os países ricos que se beneficiam desse processo. A Argentina se beneficiou e se beneficiou muito. Enfim, muito mais coisa a gente podia falar, poderia analisar, mas a FIFA realmente é que deve se preocupar com esse assunto, né? A gente ainda tira poucas conclusões, mas esse é aquele grande pilar que eu comentei no início da Copa do Mundo, que é o nacionalismo, sem dúvida alguma a gente enxerga claramente que está ameaçado. Para terminar, eu queria falar um pouco de desafios financeiros, econômicos, técnicos e sociais. E fico muito feliz que praticamente em todas as palestras nós ouvimos
sobre a importância do futebol, do esporte de maneira geral, como um veículo de transformação e desenvolvimento humano, né? Nós cada vez mais estamos ficando mais sensíveis e entendendo, né, a necessidade de se entender mais sobre futebol e utilizá-lo em toda a sua potencialidade, como muitos países que hoje o utilizam e estão à nossa frente. Há um tempo estavam muito mais à nossa frente no ranking da FIFA, mas principalmente estão à nossa frente no ranking da educação e do desenvolvimento humano. Então, desafios da globalização, desafios financeiros, né? Dos 736 atletas das 32 seleções da Copa, não estou falando de salários e de prêmios, estou falando só de transações desses jogadores em seus clubes. Eles geraram um montante de mais de 20 bi de reais, 20,4 bi. Sem dúvida, valores absurdos, surreais, para o negócio futebol. Como é que a gente vai sustentar esse negócio? E esse mercado se tornou dessa forma, esse mercado astronômico e deficitário, há pelo menos uma década, com a entrada dos grandes bilionários, magnatas, né, que iniciaram a compra dos clubes médios para torná-los clubes gigantes. 4 dos 5 clubes mais gastões no mundo são desses bilionários, desses novos ricos. E esse crescimento desenfreado preocupa demais a FIFA e a UEFA hoje, né, que tentam, de alguma maneira, coibir, trabalhando a questão do fair play financeiro, por exemplo, de tentar equilibrar as receitas. Mas as primeiras penalizações, por exemplo, ao PSG e ao Manchester City não afetaram muito esses gastões, né? Depois do PSG ser multado em 60 milhões de euros, por exemplo, e de ter o limite de atletas reduzido para a próxima Champions League, mesmo assim ele anunciou a contratação do David Luiz por quase 50 milhões de euros, o zagueiro mais caro da história do futebol. Então é um grande desafio, né? Desafios técnicos, né? As seleções, muitas vezes, que nós estamos vendo agora, mais estrangeiras do que nacionais, estão sabendo como nunca se preparar para enfrentar os seus adversários. Né? E é muito legal de ver esses bons jogos e olhar para esse jogo e perceber que a grande maioria das seleções defende achatando o seu campo, né? Com linhas de ação muito compactadas, que vai exigir muito mais velocidade nas ações com e sem bola dos jogadores, por exemplo. O jogo fica muito mais dinâmico, né? E defensivamente muito mais exigente e organizado. E essas mesmas seleções, a grande maioria, quando ataca, a maior parte, elas alargam o campo, usam a maior parte do campo, né? E tentam dominar o centro do campo, de uma faixa a outra, em superioridade numérica. E como os ataques enfrentam essas defesas muito bem organizadas, é necessário que os jogadores que têm a bola, por exemplo, sejam muito mais técnicos, muito mais hábeis, só que em grande velocidade. Os gramados padrão FIFA também têm uma responsabilidade grande com isso, né? Os gramados muito bons, a grama úmida, por exemplo, eles molham a grama nos intervalos dos jogos, né? Permite que a bola circule com uma velocidade ainda maior e torna as decisões do jogo, por exemplo, totalmente condicionadas a uma velocidade dinâmica muito maiores do que a gente está acostumado a ver, né? Hoje, não sei se vocês sabem, mas um jogador, por exemplo, numa partida desse futebol globalizado e complexo que nós temos hoje, toma mais de 1000 decisões numa partida, né? Pois não? You have... Okay. E a queda das fronteiras, né, do conhecimento lançou o mundo a um novo nível, um novo paradigma, né? O Cristian, por exemplo, citou para mim uma palavrinha mágica, que a UEFA, por exemplo, que para mim tem um dos melhores processos de capacitação profissional de um continente, né, e faz isso com seus 54 países, eram 53, Gibraltar entrou agora há pouco tempo, é a troca de conhecimento. Eles tratam isso como um commodity valioso, né? Então, a troca de profissionais de diferentes países, diferentes culturas, diferentes idiomas, processos de capacitação à distância,
não é só troca de informação, é troca de saber fazer. Porque informação não é conhecimento, e sabedoria é o conhecimento colocado em prática, né? É saber fazer. E eles têm um processo dos mais admiráveis, que são realmente um grande benchmarking para a gente se inspirar e poder realmente evoluir em mais algumas dimensões. Então, treinadores de diferentes nacionalidades hoje que trabalham em clubes e seleções, a própria disseminação e troca de conhecimento, né? A tecnologia, né? Isso hoje é algo fascinante na melhor leitura e compreensão do jogo, a integração de conhecimentos das comissões técnicas. Hoje, por exemplo, o professor Barreira fica muito incomodado, né? Ele fala, poxa, na minha época tinha 3, 4 pessoas no vestiário, hoje tem 25, 30. São profissionais especialistas das mais diferentes especialidades, na comissão técnica ou na equipe de apoio. E como o grande desafio hoje no século XXI é como você integrar esses conhecimentos, né? Com seus egos, com suas vontades. Então antes, só para fazer uma analogia rápida, a gente tinha um raio-x, por exemplo, sobre as distâncias percorridas, os posicionamentos individuais e coletivos dos jogadores em campo. Hoje nós temos uma ressonância magnética, né? Uma ressonância magnética do comportamento físico, fisiológico, bioquímico, biomecânico, técnico, tático, cognitivo, psicológico, sociológico. É uma massa de dados absurda. O grande desafio hoje, dos bons profissionais, o que saber fazer com essa massa de dados. Como usar a seu favor para tomar decisões. E muitas vezes, enquanto o jogo está correndo. Mas principalmente hoje, é utilizado para treinar o mais próximo do que vai acontecer do jogo, né? Aquela máxima, treino é treino, jogo é jogo, ela hoje pode ser substituída por treino é jogo e jogo é treino. E desafios sociais, né? Aqui uma representação dos universos do futebol. Nós temos numa ponta muito pequena a seleção brasileira, no ponto da pirâmide, né? Nós temos o futebol do alto rendimento, o profissionalismo, no segundo nível, as categorias de base no terceiro e a dimensão socioeducacional no quarto, né? Um dos grandes desafios nossos realmente é utilizar o futebol como instrumento de educação, de desenvolvimento humano, manter o interesse pelo jogo, né? E a democratização da prática. Hoje, por exemplo, a gente tem que pensar que perfil de atleta que nós vamos ter agora na próxima década ou daqui a 20 anos, né? Como vai ser essa molecada que vive aqui nas redes sociais, com computador, com internet, né? Não sou tão antigo assim, mas era muito diferente a minha geração dessa geração. Não tínhamos concorrência, o futebol não tinha concorrência, o futebol era a nossa vida. Você colocava uma bola embaixo do braço, ia para o campinho e ficava o dia inteiro lá, só tinha isso. Hoje você tem uma infinidade de concorrência. Aquela prática espontânea foi substituída hoje pela prática regulada das escolinhas de futebol, né? Então, olha a quantidade de desafio que nós temos hoje para extrair, para tratar o talento, que é outro assunto fascinante. Esse é um número bem interessante. A cada 3.000 crianças que tentam a oportunidade numa peneira de um clube, apenas uma vai chegar a fazer um jogo profissional. Ou seja, a cada 300.000 crianças, das 100 que vão jogar um jogo profissional, esse é o cenário das 100. 15 vão estar desempregados, 70 vão estar ganhando de 1 a 5 salários mínimos, em torno de 10 ganhando de 5 a 20 e só 5 ganhando acima de 20 salários mínimos. Ou seja, isso pode ser muito mais uma fábrica de frustração do que uma fábrica de talentos. E é fundamental que nós tenhamos sensibilidade, estratégia, visão, plano para tratar o futebol do alto rendimento à base da pirâmide. Aproveitar isso positivamente. A gente tem uma visão muito clara do futebol, do esporte. O futebol
O senso comum diz que é educação, é cultura, é cidadania. Ele não é nada disso. Ele não é nada disso. Futebol é o que você vai fazer com ele. Futebol pode ser falta de educação, pode ser violência, pode ser falta de saúde. A gente vai no estádio, talvez não na Copa, né? Na Copa também, mas o que mais você vê é isso, né? Todo esse desvirtuamento do esporte, do futebol. Agora, ele pode sim ser uma ferramenta maravilhosa de transformação se quem está orientando realmente estiver bem instrumentalizado. Esse é um projeto que a gente tem muito orgulho de desenvolver com o Unicef, tem o apoio da Fundação Barcelona, da CBF Cursos, da Federação de Treinadores. É um programa de capacitação à distância, né? A Universidade de Futebol, esses 12 anos, vem se especializando demais em ensinar à distância e principalmente conteúdos de dentro do campo. E é um programa gratuito, abrangente, com conteúdo muito relevante, uma experiência já de quase 6 anos desse conteúdo, e que a ideia é, agora no segundo semestre, colocá-lo em prática de forma abrangente, gratuita, e que possa realmente ajudar a transformar a prática e ensinar bem no futebol e ensinar mais que futebol. E para terminar, eu deixo uma pergunta: o que será do futebol na próxima década? Os especialistas dizem que de 2011 a 2020 nós vamos ter uma década revolucionária, serão 100 anos em 10. Esse fenômeno deve mudar radicalmente a nossa maneira de trabalhar e viver. E sem dúvida o futebol, como esporte mais popular do mundo, e em constante processo de globalização e profissionalização, não está fora desse cenário. Então eu deixo essa pergunta e agradeço a todos pela atenção. Obrigado. Antes um pouco de chamar o Manuel Flores, Richard queria dar uma declaração. Ele é um pouco contra o que o Tero um pouco falou. Yeah, thank you very much. I'm sorry to intervene. It was not the plan, but I was just trying to understand. And maybe the translation was not right, or I didn't have full access to the presentation. But with my colleague presenting about the globalization and the different national teams, talking about Switzerland or Belgium and Italy, I have to strongly disagree with what he presented as a challenge. Because for me, Boateng playing for Ghana and the other Boateng playing for Germany is how the world is today. And someone like Balotelli, for example, is as Italian as Cassano today. It's part of how the world evolves. So football is a reflection of how the world evolves. And therefore, for sure, in 1970, I don't think Italians would have thought that the forward of Italy in 2014 would be a black person. But today, because of the decrease of racism and because of the global village where we live, this is a possibility. And when you look at the Belgian team today, Lukaku is from the Republic Democratic of Congo. But believe me, he's as Belgian and any other player that was born there. So this is an important point that I wanted to mention, because people are not changing nationalities like they get a candy. There are rules and regulations that FIFA has put in place, whereby either your mother or grandfather has to be born in the country, or either you have to spend 5 consecutive years after 18 years old in that country before getting the nationality. So my point is that this is not a challenge, it's called integration, it's called evolution, and that's important to consider in today's world, and that's why today you're watching amazing football at the World Cup. Um pouco dessa integração, o Manuel Flores também vai falar sobre esse êxodo dos jogadores, né? Os jogadores saem do Brasil, os jogadores vêm. Ok? Alô, tá. Christian, agradeço demais e concordo plenamente com você. Isso na minha apresentação, acho que você não teve a oportunidade de vir e apreciar, mas eu não coloquei isso como um desafio. Isso não é um desafio. Isso é um processo democrático do mundo globalizado e complexo que nós vivemos hoje. E, enfim,
Nós temos outros tipos de desafios financeiros que estão tentando ser travados hoje, não só pela FIFA, mas pela UEFA. Nós temos uma riqueza maravilhosa técnica de seleções hoje que surpreendem o mundo, e na verdade não é tão surpresa assim se você conhecer um pouco mais a fundo o trabalho que é realizado nessas seleções, nos seus clubes e nas suas confederações, e deveriam nos inspirar, principalmente inspirar o nosso país, né? Existe hoje uma dicotomia muito grande. Nós temos claramente dois tipos de futebols: o futebol da seleção brasileira, de jogadores que moram e vivem e treinam no exterior, e o futebol que é jogado aqui. Um futebol hoje muito ruim tecnicamente, infelizmente. O nosso conteúdo está muito decadente. Temos uma série de problemas, muitos problemas levantados pelo Pedro, outros pelo próprio ministro, pelo próprio Toninho, e acho que todos estamos num momento muito especial de tentarmos juntos com várias instituições e movimentos o bem do futebol brasileiro, e que isso possa se reverter no médio prazo de forma sustentável para o nosso país. Obrigado. Boa tarde. Primeiramente eu vou discordar com a qualidade do futebol jogado aqui no Brasil, mas depois a gente toca nesse assunto. Quando eu fui chamado, primeiro eu queria agradecer a presença de colegas aqui do FIFA Master. É muito prazeroso rever um pessoal que eu não via há muito tempo, amigos de coração. E agradecer o convite pelo João, pelo Pedro. E quando me foi apresentado o tema da palestra, que seria a globalização, não há nada mais global do que o futebol, né? A FIFA em si é a entidade mais global que se tem conhecimento hoje. São 209 federações. Acredito que ainda está acima da ONU. Alguém me corrigir, correto? Então, a FIFA é uma entidade global. A Copa do Mundo é o evento mais global que existe no planeta. E por estar na CBF, por escolha própria, quando eu retornei do mestrado, foi uma opção minha voltar para o Brasil, até encontrando o Vincent Chapman, do CIS hoje. Ele me lembrou desse episódio que a gente estava lá num bar, na Suíça. Ele falou: cara, eu lembro quando você me falou que você voltaria porque você precisaria estar no Brasil durante a Copa do Mundo. Um apaixonado por futebol que sou, foi uma escolha que fiz. Hoje eu me encontro na CBF, e estando lá dentro, olhando o que está acontecendo durante a Copa do Mundo, sem dúvida acende inúmeras luzes de esperança, né, no futuro do futebol em todos os níveis. Agora, essa globalização que a Copa do Mundo oferece e sugere, ela tem alguns desafios interessantes, né? É isso que eu vou abordar aqui hoje. Tem alguns problemas velhos, problemas conhecidos, que são esses problemas aí dos naturalizados, que a gente pode dizer, né? Velhos porque isso tem ocorrido já há algum tempo, não é nenhuma novidade. Eu colhi uns dados aqui que apenas 6 seleções possuem elencos 100% nacionais, das 32. Tá? A seleção da Argélia, Hicham, if I'm not mistaken, Argelia has around 18 French-born players, if I'm not mistaken. No, they have 100% Algerians. Are you sure? Yes. Are you sure? They have dual nationalities. Oh, okay. But because it depends. But they were born in France, no? Some. It depends how you present things. Some of them are born in France, but with a mother born in Algeria and a father in France. Okay, but and the other way around. Okay. So it depends how you present the statistics, whether they are 100%. What does 100% today really means? Yeah, I'm saying like born in France. What I gathered was that 18 players were. No, any player have always dual nationality, so the choice up to 18 years old to choose which country he will represent as long as he didn't play for the other team once. I got that, but being born in France
if I'm not I mistaken. don't have the figure of born, but Okay, my point is when he's born in France but with an Algerian mother, he's still an Algerian. No, so that's I'm Absolutely. sorry to make the point the second time. But No, I just absolutely. want to- I'm not arguing the nationality. I'm arguing the place he was born. The numbers I don't have exactly, but Okay. it has to be both. And some of them are also born in other places outside France. Yeah. Ok, perfeito. Então, foi um dado que coletei, né, que na seleção da Argélia, se alguém tiver a informação mais correta, são 18 jogadores nascidos na França, tá? Mas isso não apresenta nenhuma questão. O que apresenta de desafio, eu trago agora para a nossa realidade, é o famoso caso do Diego Costa, né? Foi um caso que realmente mexeu com a opinião pública, né? É um caso que eu não estou aqui questionando a opção dele ou não, mas é um desafio que se apresenta, né? Como fazer para reter esse talento ou talentos, né, que vão embora cada vez mais cedo, né? E fazer com que eles tenham essa identidade brasileira, tá? Algo que aconteceu com o Messi, por exemplo, né? Ele foi muito cedo para a Europa, mas ele continuou argentino, continuou tendo a identidade argentina. Tudo bem que ele joga muita bola, ele saberia que ele tinha um lugar certo na seleção dele. Mas a competição, sim, oferece uma questão muito complicada, a competição na seleção. Mas como fazer para reter esses jogadores, tá? Eu costumo traçar um paralelo Neymar e Felipe Coutinho, tá? Não estou questionando carisma nem qualidade de futebol. Eu acho que cada um tem tremenda qualidade. São dois jogadores excelentes, jogadores que foram cobiçados muito cedo, tá? O Felipe Coutinho assinou com o Inter de Milão aos 16 anos, foi embora aos 18. Fez um campeonato excelente ano passado, diria eu que melhor que o Neymar fez no Barcelona, tá? De campeonato no seu clube, tá? No Liverpool. São dois jogadores que vieram de clubes de massa, clubes de peso no Brasil, mas que o Santos teve a capacidade de reter o Neymar. Com isso, não só a opinião pública abraçou o Neymar e fez do Neymar o que ele é hoje, um símbolo de várias coisas, um símbolo da juventude, um ícone da seleção, como a gente corre o risco de, no futuro não muito distante, perder, vamos dizer, um Felipe Coutinho para uma outra seleção, tá? Então, esse é um desafio que se apresenta. Como é que você retém esse cara para ele, sim, para o público brasileiro conhecer, amá-lo, respeitá-lo, admirá-lo e ele ter essa identidade. Isso é um desafio, é um problema velho, conhecido nosso, que ocorre cada vez mais frequentemente e que é algo que a gente tem que ficar atentos para o futuro com relação a essa globalização. Só um dado aqui interessante, são 5 brasileiros em outras seleções nessa Copa do Mundo, né? Eduardo da Silva na Croácia, Diego Costa na Espanha, Thiago Mota na Itália e o Pepe em Portugal. Samir na Croácia, aqui tem mais um que surge. Vamos lá. E temos questões novas com relação à globalização no Brasil. Isso não diz respeito diretamente à Copa do Mundo, mas é algo que é uma realidade hoje no futebol brasileiro. E eu que trabalho diretamente com as competições, a gente está vendo isso e a CBF teve que agir exatamente em cima desse tema, que é a questão da invasão estrangeira no Campeonato Brasileiro. Invasão no bom sentido, né? Foram 37 estrangeiros no Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado, tá? Isso é extremamente positivo, por um lado, mas é algo que se deve observar com cautela, por outro. A CBF, em seu Regulamento Geral de Competições, decidiu, no final do ano passado, aumentar o limite máximo de jogadores estrangeiros em clubes brasileiros. Saiu de 3 para 5. Há quem discorde, há quem diga que precise mais, há quem diga que deve fechar mesmo a torneira, mas, sem dúvida nenhuma, essa exposição a jogadores estrangeiros, sem dúvida nenhuma, trouxe alguns benefícios interessantes. Um deles foi o fator Seedorf, né? Quem é botafoguense aqui sabe muito bem, Pedro, botafoguense.
O Seedorf, ele, com a experiência, com a bagagem dele de anos em clubes de ponta na Europa, do mundo, ele trouxe uma visão muito interessante. Foi muito criticado em alguns momentos, mas eu entendo que o que ele agregou para o futebol brasileiro, em termos de visão, em termos de elogiar o que era preciso elogiar e criticar o que era necessário, foi algo de valor inestimável. Jogadores como o Seedorf, sem dúvida nenhuma, são muito bem-vindos no país. E, sem dúvida, essa invasão, principalmente de jogadores da América do Sul, abrindo novos mercados para o Brasil. O Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma potência hoje na América do Sul com relação a clubes, né? São clubes que destoam da média da América do Sul, em termos financeiros e estruturais. Estamos ainda um pouco longe da Europa, mas esperamos ainda chegar lá algum dia. E essa invasão gringa nos traz também alguns desafios. Como a gente explorar da melhor maneira, capitalizar em cima desses novos mercados, né? Como é que a gente chega na Argentina e pega o jogador que foi ídolo no Boca, que foi ídolo no Racing, que foi ídolo no River, e faz o torcedor argentino querer acompanhar esse cara e a gente capitalizar em cima do nosso campeonato, os nossos clubes ganharem com isso. Isso aí são desafios também que estão presentes. E outra questão importante, saindo um pouco da esfera de jogadores, né? A gente falou agora de jogadores naturalizados, jogadores vindo, invadindo o nosso campeonato. Vamos falar do campeonato em si, né? Quem esteve aqui essa manhã ouviu a palestra do Marcelo Campos Pinto, que tratou muito bem de ressaltar que a gente não pode deixar esse bonde passar da Copa do Mundo, né? O perfil do consumidor já começou a mudar. O cara que consome futebol não é o mesmo, tá? Tem uma série de explicações para isso, mas arenas, por exemplo, né? Os preços inevitavelmente aumentaram, e o perfil do cara que consome futebol hoje é um pouco mais diferente. Agora, na Copa do Mundo, após a Copa do Mundo, esse perfil vai mudar ainda mais. Eu estava almoçando hoje com o pessoal e um deles me levantou uma questão que estava no Maracanã vendo um jogo e pela primeira vez que uma pessoa falou que estava indo no estádio pela primeira vez, né? Uma senhora estava falando para ele. Então isso acende uma luz. Você vê que o perfil do consumidor não só muda, como ele com certeza vai se tornar um consumidor muito mais exigente. Ele vai passar a se acostumar com protocolos de entrada em campo, ele vai se acostumar a ficar seguro, se sentir seguro no estádio. Ele vai se acostumar a ter uma facilidade de acesso, né? Ele vai se acostumar com alguns serviços que normalmente não são oferecidos, né? Com relação ao marketing, ele vai acostumar a ter os produtos que ele mais gosta sendo ativados na parte externa dos estádios, né? Ele tem mais interação com a marca que ele gosta tanto, né? Facilidade em comprar um produto, merchandising. Então, são questões que a gente que tem visto futebol ao longo desses anos pela TV, agora assiste ao vivo e vê que há muito mais para o jogo de futebol do que era oferecido no passado. Sem dúvida nenhuma, esse consumidor vai se tornar um cara mais exigente, ele vai pagar esse preço premium, sim, tá? Eu discordo de que o valor do ingresso é o problema, tá? Eu acho que o produto tem que ser condizente, né? Você cobra e você oferece um produto de qualidade. Se você consegue fazer isso, com certeza o cara que consome futebol paga, né? A indústria do futebol é uma indústria que não tem crise, né? O cara ama o clube, ele vai atrás e ponto final. Ainda um assunto importante do aspecto globalização, e aí pegando esse gancho dessa senhora que estava indo ao estádio pela primeira vez, é o próprio futebol feminino, né? O feminino é um futebol que precisa ser desenvolvido no país. A CBF está tomando ações para isso, né?
A FIFA, ela vai, sem dúvida, ela tem intenção, muita vontade de promover o futebol feminino, então acredito eu que esse será o próximo processo dentro do futebol nacional também. E para finalizar, estou com pouco tempo aqui, aspectos sociais que a globalização, como foi dito aqui pelos nossos amigos, a questão do racismo, né? Que é uma questão que é uma realidade no mundo inteiro. Não adianta a gente pensar que isso não ocorre aqui no Brasil, porque ocorre no Brasil sim. E tanto que a CBF agiu em cima desse campeonato, fizemos uma campanha muito bacana, por sinal, que está até hoje aí na Série A. Quando retornar o campeonato vocês vão ver, quem ainda não viu. E questões sociais, e eu queria até abrir um parênteses, eu estou coordenando, além do que eu faço na CBF, eu coordeno o programa FIFA 11 pela Saúde, que é um programa social da FIFA, perdão, que ele fala sobre, ele é muito simples, ele ensina crianças de 10 a 12 anos conceitos básicos de saúde, né? Algo muito simples, muito básico, mas que afeta muita gente. E ao longo desse processo, estou até aqui com o meu coordenador operacional, o Diogo Neto, que foi incansável nessa luta. O programa acabou agora, esse mês, com sucesso absoluto. Foram nas 12 cidades sedes. Um programa que teve uma repercussão muito legal. Isso, sem dúvida nenhuma, é algum dos legados, né, dessa Copa do Mundo, dessa globalização, dessa necessidade de entender o papel do futebol na sociedade. Então, eu queria fechar esse meu pronunciamento dizendo que essa Copa do Mundo está sendo um espetáculo. Eu, como apaixonado por futebol, torço para que continue assim. E eu espero que o Brasil aprenda e cresça muito, e que as coisas aconteçam, e que o futebol brasileiro cada vez melhore mais. Obrigado. Bem, não vai dar mais tempo para abrir para perguntas, nem para discussão, então agradecer Cristiano, Pega, Manuel Flores pela palestra aqui. Um abraço. Agradecemos então aos palestrantes e ao mediador deste painel.